boas-vindas a esta nossa análise de hoje. Sabe, é fascinante e, vamos ser sinceros, um pouco frustrante observar como manter o corpo e a mente no auge se torna um desafio cada vez maior com o passar dos anos. Existe um verdadeiro mistério biológico que afeta todo mundo, porque a nossa capacidade de adaptação física e cognitiva cai, mesmo quando a gente tenta fazer tudo certinho, mantendo bons hábitos. Bom, hoje nós vamos desvendar os segredos celulares por trás do envelhecimento e descobrir como uma combinação muito específica de nutrientes e movimento pode de fato mudar essa trajetória. E aí chegamos na grande questão, porque o exercício fica cada vez mais difícil. Com o tempo, o nosso corpo passa a sofrer com o que os cientistas chamam de responsividade atenuada. Ou melhor, sabe quando o esforço no treino é o mesmo de sempre, mas a recompensa parece muito menor? A recuperação demora dias, a fadiga bate mais rápido. É super frustrante, né? Então, a partir de agora, nós vamos agir como verdadeiros detetives científicos para descobrir quais pistas celulares estão escondidas por trás dessa resistência e como a gente pode intervir. Seção 1. O dilema do corpo envelhecido. Ok, vamos mergulhar de cabeça e entender as duras realidades biológicas. O primeiro grande vilão dessa história é um conceito conhecido como inflammaging, ou seja, a inflamação do envelhecimento. Pensa nisso como uma inflamação crônica de baixo grau que se instala no organismo de fininho, impulsionada por níveis altos de marcadores como IL-6, TNF-alfa e proteína C reativa. Esse estado inflamatório é tipo um parceiro silencioso da sarcopenia. Ele fica ali trabalhando nos bastidores só para acelerar a perda de massa muscular e esgotar as nossas reservas fisiológicas. E olha, não é só a musculatura que sofre não, viu? Paralelamente acontece a chamada imunossenescência. Basicamente, o nosso sistema imunológico envelhece e perde aquela capacidade de montar defesas rápidas e eficazes. Esse declínio sistêmico cria uma realidade muito vulnerável. O corpo tem bem mais dificuldade para combater invasores e o tempo para cicatrizar e recuperar de qualquer coisa se torna exaustivamente longo. Seção 2. O paradoxo do exercício. A gente sabe que o exercício é, sem dúvida, a nossa maior arma contra o envelhecimento corporal. Mas tem um paradoxo aí. Na juventude, a nossa adaptação é brilhante. A recuperação é super rápida, a síntese muscular voa e a renovação das mitocôndrias é super robusta. Mas compara isso com a adaptação lá na frente, no envelhecimento. O que acontece é a tal da resistência anabórica. Os nossos motores celulares, as famosas mitocôndrias, lutam arduamente para se adaptar àqueles mesmos estímulos de treino. O resultado, o mesmo tanto de suor e esforço, rende só uma fração das recompensas. Seção 3. Taurina e glutamina. E isso ilustra perfeitamente o nosso próximo ponto. O esgotamento natural da taurina e da glutamina no nosso corpo coincide de um jeito impressionante com a linha do tempo do nosso declínio físico. De um lado, a gente tem a taurina atuando como um poderoso estabilizador celular, regulando o cálcio e protegendo as mitocôndrias. Do outro, a glutamina assume o papel de defensora máxima, regulando a imunidade e mantendo o delicado equilíbrio das nossas células. A grande sacada é que a queda nos níveis circulantes desses dois compostos deixa a nossa fisiologia envelhecida exposta e vulnerável, amplificando aquele desvio inflamatório que a gente acabou de discutir. Entender que o corpo está literalmente perdendo os seus reguladores naturais é a pista fundamental para solucionar aquele mistério da responsabilidade atenuada ao exercício. É como se faltassem peças essenciais no nosso motor celular, sabe? Seção 4. Taurina, cérebro e força. Focando primeiro na taurina, ela age como um verdadeiro estabilizador biológico. Ela controla como as células lidam com o cálcio, e isso é absolutamente crítico para as contrações musculares e até para os batimentos cardíacos. Além disso, ela estabiliza as membranas das mitocôndrias, evitando lesões. E não para por aí. Lá no cérebro, a taurina modula a neurotransmissão, dando aquela acalmada no sistema e reduzindo a neuroinflamação, além de frear a atividade de enzimas que degradam os nossos tecidos, como a MPO e a MMP9. E tem um fato científico incrivelmente empolgante sobre isso. Estudos demonstraram que uma única dose aguda de 6 gramas de taurina já foi capaz de melhorar de forma muito rápida o equilíbrio, a resistência muscular e até mesmo as pontuações em testes cognitivos em homens mais velhos, não é demais? É a prova viva de um impacto fisiológico veloz e direto, ajudando a contornar algumas das maiores barreiras da idade. Agora, o que é realmente interessante aqui é comparar essas intervenções. Fica claro que usar só a taurina de forma isolada produz mudanças metabólicas bem mínimas, e o exercício por si só gera ganhos mais modestos nessa fase. Porém, a combinação dos dois cria uma sinergia simplesmente formidável.
É aí que acontece a maior perda de gordura na região do tronco, um aumento no colesterol bom, o HDL, e uma melhora significativa na sensibilidade à insulina. Ou seja, a taurina é um amplificador poderosíssimo dos benefícios metabólicos do treino. Seção 5. Glutamina, imunidade e recuperação. Mudando agora para a glutamina. Ela é o aminoácido livre mais abundante na nossa circulação e funciona como o verdadeiro combustível premium para as defesas do organismo. Basicamente, ela alimenta ativamente as nossas fábricas internas de antioxidantes. Ela é a base para criar a glutationa, que age como uma esponja gigante para limpar e neutralizar aquele estresse oxidativo severo que o corpo enfrenta durante desafios metabólicos, treinos muito intensos ou doenças. Outra função fantástica da glutamina é a capacidade de normalizar a inflamação sistêmica. Ela ajuda a restaurar a proporção certinho de citocinas, empurrando o organismo de volta para um perfil anti-inflamatório. Na prática, isso impede que o nosso sistema imunológico tenha reações exageradas e fora de controle, desacelerando ativamente aquele processo de inflammaging que vai destruindo os tecidos ao longo dos anos. E quando o assunto é recuperação física, os benefícios são muito notáveis. A glutamina acelera a limpeza daqueles marcadores de dano muscular no sangue, como a creatina quinase. Isso significa menos tempo sofrendo com aquela dor muscular chata do dia seguinte. E o mais impressionante, as evidências clínicas mostram que ela diminui a perda de força após cirurgias ortopédicas severas e melhora até a capacidade de caminhada após procedimentos cardíacos. É a preservação real da nossa função física em momentos de alto estresse clínico. Seção 6. A sinergia anti-envelhecimento definitiva. Juntando todas essas peças do quebra-cabeça, a solução final se revela. Vamos pensar assim, o treinamento físico atua como a faísca, aquele estímulo metabólico principal. Mas, em um corpo mais velho, essa faísca precisa do combustível biológico correto para de fato gerar resultados. É exatamente aí que a taurina e a glutamina entram para completar a equação, entregando capacidade antioxidante, eficiência mitocondrial e regulação imunológica. Juntos, eles constroem uma resiliência física, metabólica e cognitiva sem precedentes. Então, o ponto crucial é como a gente extrai valor prático de tudo isso. Para a taurina, os estudos indicam que 1,5 a 3 gramas por dia apoiam a nossa saúde metabólica e muscular com bastante segurança. Já a glutamina pode ser usada de forma estratégica para fortalecer a resiliência imunológica e garantir uma recuperação muscular muito mais rápida. Mas a regra de ouro continua valendo. Esses benefícios só atingem o nível máximo quando são combinados com uma rotina de exercícios bem estruturada. E claro, a supervisão de um profissional de saúde é sempre indispensável antes de adotar novas abordagens. E esta é a verdade nua e crua que a gente precisa deixar muito clara. Não existem atalhos ou pílulas mágicas que compensem o sedentarismo, de jeito nenhum. Os suplementos nutricionais são incríveis para desbloquear o potencial máximo das nossas células, mas eles jamais substituem o treinamento. Aquele esforço contínuo, o trabalho duro de manter o corpo em movimento, essa é a fundação absolutamente inegociável da nossa saúde. O que nos deixa com uma provocação final para pensarmos. Diante de todas essas evidências celulares claríssimas sobre como o nosso corpo fica vulnerável com o passar dos anos, será que já não passou da hora de a gente repensar completamente a maneira como abastecemos as engrenagens da biologia humana? As informações estão todas aí, prontas para serem usadas na construção de uma trajetória de vida com muito mais força, lucidez e resiliência. Pensem nisso e até a nossa próxima análise.